Hoje nós vamos falar de um princípio que eu falo que para Deus ele é maravilhoso, né? Porque ele é o próprio princípio. Esse princípio, Jesus é o próprio. E esse princípio, ele é tão importante que tudo que você fizer, se ele não estiver embutido no meio, você até conquista, você até chega onde você quer, mas é vazio lá no final. Tá aí o mundo que não deixa eu mentir. Nós vamos falar do princípio do amor. Luísa, o que o princípio do amor tem a ver com empreendedorismo, empresários, negócios? Primeiro, irmãos, se você não tiver amor pelo que você faz, se você não tiver amor pelas pessoas que estão à sua volta colaborando para que isso aconteça, se você não tiver amor por você mesmo, é vazio. Por isso que vocês ouvem todos os dias que tem pessoas que têm tudo, só que elas se perdem com esse tudo, porque vai perdendo o sentido. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar. Quando você não tem uma vida financeira muito elevada, então, por exemplo, vamos pegar nós aqui de exemplo. Todo mundo trabalha, paga suas contas, né, está crescendo ali devagarzinho. Aí você muda de patamar. Você começa a ganhar, por exemplo, 100 mil. Então, vamos lá. O que acontece, irmãos? A primeira coisa isso é real. Tem pessoas que ficam falando firula, sabe assim, para ficar bonito, tipo assim, se eu ganhar 10 mil hoje, se eu ganhar 100 mil amanhã, ou se eu ganhar 1 milhão, a minha vida vai permanecer a mesma. Nem que você quisesse. E isso, irmãos, é uma questão até de você racionalizar isso com inteligência. Não vou nem falar sabedoria, inteligência mesmo. Então vamos lá. Você começa a ganhar 100 mil, você ainda está no patamar mediano. Essa mesma pessoa, se ela passar de 500 mil para 1 milhão, 1 milhão, irmãos, se você ganhar 100 mil por mês, você chega a 1 milhão ao longo de um ano. Uma coisa é você ganhar 1 milhão por ano, outra coisa é você ganhar 1 milhão por mês. Tanto é que uma pessoa não pode ser chamada de milionária se ela ganha 100 mil por mês e no ano ela ganha 1 milhão. Milionária é quem ganha 1 milhão por mês, irmão. E tem um detalhe também. Se você chegar a ganhar 1 milhão, por questão de inteligência, você vai mudar a sua vida, até por questão de segurança. Seus filhos vão estudar em outras escolas, você vai estudar, você vai querer morar num bairro um pouco mais seguro, você vai começar a ajudar mais pessoas em outras situações, não a que você já ajuda hoje. Então assim, mas olha que interessante, se você ganhar 1 milhão, você começa a ter convivência, que é natural, de pessoas de 3, 5, 10 milhões. Mas como assim, Luísa? Primeiro exemplo, irmãos, a escola dos seus filhos. Porque você concorda que assim, o cara que ganha 1 milhão e o cara que ganha 10 milhões, normalmente essas pessoas, elas frequentam os mesmos lugares, porque não tem muito para onde você ir. Aí você pega lá o menor colégio de São Paulo, é X valor por mês. O cara de 1 milhão consegue pagar a escola para o filho dele, o de 10 milhões também. Seu filho estuda junto com ele. Restaurante? Qual que é o prato mais caro hoje, irmãos, de São Paulo? De um prato num restaurante? Alguém sabe dizer? O prato mais caro de comida hoje em São Paulo? O melhor restaurante? Quem que arrisca falar aqui o valor? Quem acha que é 600 reais? Eu falei um prato, irmão, eu falei a família inteira. Um prato, você pede um prato no restaurante, não passa de 400 reais, irmãos. Um prato. Aí se você leva 10 pessoas, se você leva um casal, se você leva uma família, essa conta aumenta. Eu falei um prato, eu quero um prato. Não passa disso, irmãos. Não é tudo isso. Vai ter fios de ouro, não passa disso. Essa mesma pessoa de 1 milhão, ela vai nesse restaurante aí top, paga lá 400, 500 pau no prato. O de 10 milhões também, porque o restaurante é o mesmo. Porque vocês vão acabar frequentando os mesmos lugares, até por questão de ambiente mesmo. Mas olha que interessante, você só ganha 1 milhão, o cara ganha 10 milhões, vocês frequentam os mesmos lugares.
diferença é que você tem um estilo de vida que corresponde a 1 milhão e ele 10 milhões. Mas chega uma hora na vida, eu ouvi isso, irmãos, e eu falei, eu nunca tinha parado para pensar nisso com calma. Mas olha como que é as coisas, como são as coisas. Você acha que 1 milhão para uma pessoa e 10 milhões para outra é como se elas vivessem em mundos diferentes, elas vivem no mesmo mundo. Não faz mais tanto sentido. Por isso que essas pessoas são muito ricas, bilionárias, milionárias, multimilionárias, vai ter um momento que se ela tiver só isso, irmãos, a vida dela não tem sentido algum. Porque assim, ó, ela já frequenta os melhores restaurantes, o filho já estuda nas melhores escolas, ela já tem poder aquisitivo para comprar aquela marca de roupa, de carro que ela sempre desejou. Você concorda que para aí? Não tem muito para ir além disso. Por isso que é perigoso quando você pensa que prosperidade é dinheiro. Nunca vai ser dinheiro, irmãos. Tem pessoas que vivem muito bem com 100 mil, feliz pra caramba, viaja pra caramba, curte pra caramba, tem paz pra caramba. E tem pessoas de 3 milhões de reais que queriam 100 mil do outro lá, gente. Então esse princípio aqui do amor eu achei maravilhoso, porque o Espírito Santo falou isso no meu coração. Ele falou, olha, o amor ele precisa estar embutido em tudo, principalmente nos negócios que a pessoa vai realizar. Sabe por quê? Eu ouvi não sei, né, quem já ouviu, mas eu ouvi uma vez uma entrevista do Kaká, todo mundo sabe quem é o Kaká, que ele fala assim, ó, em um determinado momento da história, ele fala assim, embora ele tenha vindo de uma classe média, embora os pais dele, né, já tinham seu poder aquisitivo razoável, perto da maioria, ele sempre foi cristão, então assim, ele fala assim, olha, tem momentos que eu pensei em desistir várias vezes, por vários motivos, mas teve momentos que o que me fez ficar na profissão não foram os meus pais, não foram meus títulos, não foi nem Deus, cara, foi o amor que eu tinha por aquilo que eu fazia, que era o futebol, o esporte. Teve decisões importantíssimas na minha vida que não entrou o dinheiro, os meus pais, a profissão e os títulos que eu tinha. Era o amor que eu tinha. O amor faz a diferença sim, irmãos. Só tem um detalhe, o amor ele não segura sozinho por si só. Amor, nem relacionamento, irmão. Se você tiver só amor, também não segura. Tem que ter uma base aí em volta disso, né? Então o cara tá fazendo uma coisa que ele ama na empresa dele, ou um sonho que ele quer realizar, estou falando no modo empresarial, ele tem um amor ali. Mas, por exemplo, se ele não tem uma parceria correta, se ele não tem, por exemplo, o discernimento correto daquilo, a expertise daquilo ali, também não adianta nada, eu tenho só amor. Ninguém vive só de amor, nem os seus negócios. Então eu vou ler para vocês aqui, ó, 1 Coríntios 13. Assim permanece agora estes 3. A fé, a esperança e o amor. O amor é o maior deles, né, irmãos? Agora, olha que interessante. Vocês falam assim, ó, a fé, a esperança e o amor. Embora o maior deles seja o amor. Você precisa dessas 3 coisas juntas. Se você não tiver fé para fazer aquilo que você está desejando aí no seu coração, já nem começa. Ô Luísa, mas lá no mundo, os empresários lá, eles não têm fé em Deus, eles não têm fé em Jesus, eles nem falam de fé. Eles não têm fé em Deus. Quem disse que é só fé em Deus que funciona? Tudo que você colocar o teu coração, o teu tempo, a tua energia, o teu conhecimento, vai acontecer. Seja para bom, seja para mal. Se fosse assim, irmãos, o mal não teria isso aí que a gente vê, essa força toda aí. Então, quando eu li isso daqui, eu falei, eu nunca tinha lido dessa forma. Eu falei, olha que interessante, precisa ter fé. Você precisa ter esperança, porque vai ter um momento assim que as coisas ao seu redor elas vão te desanimar. Elas vão contribuir para que você desista daquilo ali, não é para mim. Eu ouvi, não foi uma só pessoa que me falou isso, viu? Falou para mim assim, ó, Luísa, eu tenho talento, eu sei da minha capacidade, eu sei disso aqui que eu quero fazer, mas eu não me sinto seguro. Mas você não se sente seguro por quê? Porque você não estudou o suficiente, não pesquisou o suficiente? Não, porque eu sinto que as pessoas não acreditam quando eu falo. Eu sinto nas pessoas assim, quando não criticam abertamente, elas criticam
no oculto. Eu sei disso, eu sinto isso. E sabe por que isso é perigoso, irmãos? Porque às vezes, na grande maioria, aquilo que você mais deseja fazer na sua vida, ele além de ser algo que vai abençoar a tua vida, sua, vai abençoar outras pessoas por tabela. Principalmente se isso tiver a ver, se tem a ver com algo que você já tem natural. Sabe aquela coisa que você ama fazer, você sabe que é natural aquilo ali. Você só precisa aperfeiçoar aquilo ali. Só que às vezes você não para pensar se aquilo que você deseja fazer e tanto quer fazer, não precisa colocar essa pitada de fé, esperança e amor, vai lá e faz. Que eu até falei para uma pessoa ontem, cuidado com o medo. O medo, ele é tão perigoso que ele não vem assim, de uma maneira clara assim para você. Você sempre vai querer achar assim, ó, não são as pessoas, eu não estou preparado o suficiente para isso, eu não tenho dinheiro suficiente para isso, eu não tenho pessoas que me levam até aquele lugar ali que eu preciso chegar para fazer. Irmãos, quem quer faz. Tem pessoas que começaram, eu conversei uma vez com um empresário, quando eu iniciei o meu projeto de trabalho, né? Eu conversei com um empresário, ele é do Rio Grande do Sul, ele falou assim para mim: Luísa, quando eu comecei meu negócio eu tinha 30 mil. Só que eu precisava de mais ou menos uns 100. Aí eu pensei o seguinte: eu posso esperar um tempo para juntar esses 100 mil, e aí eu vou começar do jeito certo, do jeito que eu gostaria, com tudo aquilo que eu pensei, projetei, ou eu vou começar com 30 mil do jeito que dá. Ele falou que as pessoas falavam assim para ele: que loucura é essa? Espera, junta mais um dinheirinho. 30 mil é tudo que você tem. Aí ele falou: pela primeira vez na minha vida eu fui pela minha intuição. Não vou falar para você que foi assim, lindo, nossa, deitei super tranquilo e acordei com essa decisão. Não, eu fui contra toda uma maré. Hoje, irmãos, no segmento dele, ele é um dos maiores do Brasil. Ele começou com 30 mil e com a coragem. Às vezes a gente pensa que o amor ele só entra quando a gente está falando assim: ama seu irmão, ama seu próximo, ama Deus. Por isso que eu falo que gostar, a gente gosta de qualquer coisa, né? Mas amar mesmo é complicado. É aquela história que eu estava falando para cá. Mateus 22:37 diz assim, ó, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Muitas coisas e ações seriam diferentes se isso fosse colocado em prática. Que a gente é muito, muito, muito bom ouvinte, irmão. Eu vejo uma diferença grotesca lá fora quando eu vejo os caras conversando numa segunda-feira e quarta-feira os caras executando. Que nem essa pessoa que eu acabei de falar aqui. Não é isso que eu quero fazer? Eu não acredito nesse negócio aqui. Eu não já tenho 30 mil, 30 mil não é nada, 30 mil é 30 mil. Então eu vou começar esse negócio. Ele é amante desse produto dele, ele ama esse produto dele, ele é o primeiro consumidor desse produto dele. Então, quando ele fala com brilho nos olhos. Ele não fala já como uma empresa falida. Tem gente que está falando do negócio dele, você tem vontade de tirar o lenço do bolso e dar para a pessoa. Que nem eu ouvi uma vez de uma amiga que é investidora, ela uma vez falou para mim: ô Luísa, no dia que você falou para mim que você ia pegar um empréstimo no banco para abrir seu negócio, porque você tinha o dinheiro, mas você não queria arriscar, eu falei para você naquele mesmo momento: para com isso aí, enterra isso daí, que isso aí tem tudo para dar errado. Você não acredita nesse negócio, eu também não acredito, e ninguém vai acreditar. Aliás, ninguém vai acreditar mesmo no seu negócio, né? É uma carreira solo. Empreendedor é uma carreira solo, irmão, é solo o negócio. Uma das coisas que as pessoas mais perdem tempo, irmãos, é falando daquilo que não interessa para o seu negócio. Quando você tem algo no seu coração para fazer, por isso que, coloca toda a sua força nesse negócio. Conversinha paralela, sabe assim, às vezes até dentro da própria empresa mesmo, ali do que você está fazendo. Conversa paralela, sair do foco. A gente só precisa lembrar que tudo que a gente fala tem poder. Tão certo como esse banco aqui que a gente está sentado.
Eu fiz umas anotações aqui que foi até legal que eu anotei isso aqui, que eu nem lembrava mais. Nós precisamos tomar cuidado, irmão, com o que a gente fala, que eu acabei de falar aqui, que palavra tem poder, que é o seguinte: dá a impressão que as coisas que nós fazemos só influenciam na vida do outro, né? Só que a gente precisa lembrar todos os dias do plantar e colher. Temos que tomar muito cuidado quando você critica, por exemplo, o negócio de alguém. Quando você fala alguma coisa que não é para construir, que não é para abençoar. Ah, Luísa, mas eu sei disso. Vou contar uma historinha para você. Uma vez eu estava numa esfirraria. Eu vou lá algumas vezes. Eu gosto muito da esfirra de lá. Mas o atendimento de lá fica a desejar, e muito. Aí aconteceu uma situação de estresse nesse lugar. E aí, o Júnior falou assim: eu acho legal falar com o proprietário diretamente, né? Porque é legal que a gente conversa com ele numa boa, dá um toque pro cara, né? Vamos, de repente, ajuda ele. De repente, não é só nós que estamos frustrados aqui. Só que eu, irmão, nesse dia, não estava muito legal. E aí eu falei assim: engraçado, né? Esse cara está no melhor lugar, tem o melhor produto, ele vive aqui, então ele sabe o que os funcionários dele fazem aqui, certeza que sabe, não é possível. Aí o Júnior virou para mim e falou assim: mas você sabe que o que essa moça acabou de falar aqui, a funcionária, pode ter sido uma ordem dele? Aí a NASA. Se isso que vocês estavam falando é verdade, Júnior, então vamos chamar a NASA. Que eu prefiro acreditar que essa moça precisa de orientação, precisa de um treinamento. O Júnior falou: não sei não. Pasmem, irmãos, pasmem. Chamamos o rapaz. Eu estava sentada fiquei, né, porque o silêncio vaiou às vezes. E o Júnior começou a conversar com ele, politicamente. Olha, nós sentamos aqui na mesa, era 10h10. A moça falou pra gente assim: vocês vão comer aqui? Aí o Júnior olhou pra ela, o Júnior contando pra ele, tá? Aí eu olhei pra moça e falei: eu entendo. Ela, porque ó, já são 10h10, 10h30 a gente. O Júnior foi na mesa, em 20 minutos eu como. Nós aqui pra mim já. Se te der o caroço, o que vocês acham? Aí ele falou: sabe o que é? É que realmente a gente tem esse problema aqui. Nós 10h30 fechamos a cozinha e tem pessoas que chegam aqui 10 horas, 10h15 e senta aqui como se não houvesse um amanhã. Só que aí eu tenho que pagar hora extra para os funcionários, porque eles têm horário para sair. Aí o Júnior: então sabe o que eu acho que seria legal? Você colocar um papel, né? Que aí o cliente já chega e lê. Aí não precisa dessa situação aqui, né, que ficou um pouco chato, assim, né, eu realmente não me senti bem, e a minha esposa quis ir embora, ela nem queria comer aqui depois disso. Não gostei da ideia, pode ser, eu vou fazer isso sim. Aí nós saímos de lá, eu falei: deixa eu entrar no Instagram, esfirraria. Entrei, aí eu vi lá o número de seguidores, né, os comentários, aquelas estrelinhas lá. Falei para o Júnior: eu juro que eu vou olhar como uma empreendedora. Eu vou olhar com um olhar exatamente disso, assim, sobre isso. Eu abri, olhei e fechei e falei: condiz com o atendimento, esse Instagram. Aí o Júnior: você vai deixar um comentário aí? Eu falei: seria bom, né? Tipo um comentário construtivo. Como se Jesus, irmãos, não estivesse olhando no meu coração nesse momento. Nós cometemos essa falha, né? A gente acha que eu estava enganando ele. Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva, que aí ele melhora o atendimento, que já pensou? Só que aí eu vou fazer um comentário e vou marcar todo mundo que eu conheço. Tá. Nós, no caminho, nós estávamos indo embora só. O Espírito Santo falou assim para mim. Eu já comentei com ele: você tem todo o direito de fazer todas as coisas que são listas. Só lembre-se que você também terá o seu. Que você também
cometerá falhas, que você também vai precisar de ajuda. E do mesmo jeito que você fizer, você vai receber. Foi só isso que o Espírito Santo falou. Eu estava ditando já. Aí o Júlio falou assim pra mim: você já pensou? As pessoas falando: nossa, isso aqui, não sei o que, coisa horrível, isso aqui, não sei o que lá. Isso aqui você está fazendo o seu melhor. Quem que garante que essa pessoa não estava fazendo o melhor dele ali? Talvez foi o único dia que aconteceu isso. Nós que achamos que acontece sempre. E aí eu aprendi uma coisa naquela noite ali, irmãos. O amor. O amor vai fazer diferença em todas as decisões que você tomar. Seja com o outro, seja com você. Eu olhei para ele, eu consegui olhar para ele com o olhar de empreendedora, mas com misericórdia. Porque se tem uma coisa que acontece muito no meio empreendedorismo, é o quê? Falhas. Porque você não trabalha sozinho, você depende de outras pessoas, que nem ele. Ele não depende dessa funcionária para atender. Ele não depende lá do pizzaiolo para fazer. E da gestão dele, por exemplo. Então, assim, se nós agirmos a fogo e ferro, isso vai acontecer com o nosso negócio também. Isso é real, isso é tão certo quanto com a expulsão 2. Eu não tinha essa visão. Tanto é que naquele momento, graças a Deus, eu deixei o Júnior falar com ele. Então, assim, nós temos que entender isso também, irmãos. Às vezes, você não tem capacidade de resolver alguma coisa na tua empresa. Você não tem capacidade e nem espírito para resolver, de repente, uma situação na sua empresa de conflito. Tá tudo bem. Só não resolva você. Coloque alguém no circuito. Seja o seu parceiro, seja um funcionário, seja a pessoa que está ali com você, como sócio. Não haja emocionalmente. Porque, empresarialmente falando, além de ser antiético, você traz para a sua vida aquilo que você está plantando lá na vida do outro. Então, assim, o amor ele vai fazer a diferença em todos os detalhes. Porque, gente, Deus é tão bom que quando nós saímos de lá, que nós começamos a conversar, eu coloquei tudo para fora com o Júnior. Quando eu comecei a lembrar dele, que eu abri o Instagram, depois eu abri de novo, né? Eu olhei e falei: nossa, gente, tá bom. Imagina quanto que esse cara paga de aluguel naquele lugar ali. Imagina quando chega a folha de pagamento desse cara aqui. Imagina quando dou um calote dele, que com certeza deve acontecer isso com fornecedores, etc. Irmãos, se você se colocar por um minuto no lugar de alguém, sendo empreendedor, você vai pensar 10 vezes antes de fazer barraco, antes de criticar os outros na internet, antes de falar mal do negócio do outro. Às vezes você é do mesmo segmento, você acha que você faz melhor, pode até ser verdade isso. Ou você vai lá e ensina o cara a fazer para o cara ficar bom, ou você guarda para você. Porque vai voltar isso daí de alguma forma, você pode ficar tranquilo que vai. E aí eu marquei essa história porque eu achei muito interessante o que aconteceu comigo, porque falar é uma coisa, mas você vivenciar uma história é outra. Eu gostaria que alguém olhasse para mim do mesmo jeito que eu olhei para ele quando eu desisti de fazer aquilo que eu ia fazer. Eu plantei isso. Como que a gente sabe se está praticando o amor? Provérbios 17:9. Eu falei isso sem lembrar que eu tinha escrito isso daqui. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Você já imaginou se eu tivesse feito um auê com aquela moça, chamado ele, chamado ela, feito aquela situação ali? Porque ele não viu ela conversando com a gente, o tom de voz que ela usou, a forma que ela falou, não foi simpática. Sem contar que depois do episódio, antes de nós chamarmos ele, logo depois desse episódio que ela viu que nós íamos ficar ali, ela começou a bater as cadeiras, aquelas cadeiras que fecham de madeira, ela começou a bater e encostar na parede assim, fazer esse barulho. Eu falei: eu vou levantar. Jesus. Ele não viu, ele estava lá dentro. Deixa eu pensar só assim. Só que depois ele não viu, né? Ele mesmo falou. Eu até chamei a atenção dela, que eu vi que ela estava fechando as cadeiras lá, estava fazendo barulho, estava incomodando vocês. Mas eu já conversei com ela.
Mas vamos imaginar que na minha mente ele não tinha visto nem ouvido, porque estava lá dentro. Vamos imaginar que na hora que eu tivesse chamado ele e ele começasse a falar isso daí. Eu ia lançar. Eu ia fazer exatamente isso que o Provérbios fala. Eu ia lançar sobre ela uma ofensa. Eu não ia ganhar nada com isso, irmãos. Talvez ela ia perder o emprego, talvez ela ia, perder uma oportunidade ali. Eu não ia ganhar nada com isso. Eu ia plantar isso daí, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado desse julgamento rápido assim. Aí o Júnior falou uma coisa muito legal também. Ele falou assim, a gente não sabe o que aquela moça estava passando naquele dia, né? Um domingo à noite, você ralando, trabalhando. Você não sabe, né, como que ela estava, o que ela deixou em casa. Quantas pessoas aqui, irmãos, vão trabalhar e deixam familiares doentes, pessoas nos hospitais, ou recebem uma sentença. Procure realmente descobrir a fonte da situação que está acontecendo ali e dialogando. Isso é para tudo, irmãos. Conflito só se resolve conversando. Ah, mas eu sei conversar, a pessoa não. Existe um negócio assim, ó. Não é o momento de você conversar com ela, mas isso não quer dizer que a pessoa não sabe conversar. Às vezes você escolheu a hora errada para falar com aquela pessoa. Irmãos, uma pessoa com raiva, uma pessoa chateada, uma pessoa irada, se disser Jesus para falar com ela, ela vai confrontar ali com Jesus. Porque o emocional de uma pessoa, ele realmente, quando ele não é dominado, ele domina a pessoa. Você não vê que tem pessoas que ficam extremamente fora de controle quando a pessoa apluma? Você vai conversar com ela, você fala, gente, não era a pessoa não, hein? Ou não era eu não, né? Porque o emocional, quando ele não é dominado, ele domina você. Não é à toa que a Bíblia fala, né, que um homem que consegue dominar a si mesmo é melhor, né, pastor? Gente, ó, na minha opinião de Luísa, não existe nada mais difícil do que dominar a língua. Você até fala, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Você fala. Você ora, você jejua, você expulsa de você mesmo, mas você fala. Não é à toa que a Bíblia fala de domínio próprio. E muitas pessoas perdem relacionamentos, negócios. Às vezes tem pessoas que até pensam em fazer alguma coisa com você, mas na hora que você abriu sua boca, a pessoa fala, essa pessoa não é de confiança, essa pessoa não tem equilíbrio. Essa pessoa não vai rolar. Ah, mas e as outras coisas? Meu domínio próprio. Teve uma época que Deus mandou eu orar e jejuar para ter domínio próprio. E depois de um tempo eu descobri por quê. Luísa, se eu cumprir o propósito, se eu cumprir esse princípio de amor, do amor, eu vou ficar rico? Eu escrevi porque eu achei muito legal isso aqui. Geralmente as pessoas buscam aquilo que necessariamente promove algum resultado ou recompensa. É verdade ou mentira isso, irmãos? Qualquer coisa que você for fazer, você pensa logo. A primeira coisa que você vai pensar é na recompensa daquilo ou no resultado daquilo. Porque isso é estímulo. Se você não tiver estímulo, você não consegue prosseguir com aquilo ali. É certo ou errado? Depende. Lembra uma vez que eu falei que tudo aquilo que você faz, que é só para você, normalmente, dificilmente prospera? O cumprimento do princípio amor está ligado à espiritualidade. Ele não vai te dar garantia de alcançar coisas terrenas aqui, como dinheiro, mas eles vão te conduzir mais perto de Deus. Aí que está o grande lance do negócio. Uma coisa é você querer ser uma pessoa bem-sucedida e fim. Outra coisa é você querer ser uma pessoa bem-sucedida e ter uma razão para continuar vivendo quando você chegar lá. Contudo, há uma garantia. Deus estará sempre com você, ao seu lado, em tudo que você fizer. Irmãos, não tem coisa mais extraordinária do que quando você ora e vai fazer algo.
Quando você acredita que Deus vai estar ali com você, sabe por quê? Porque quando você ora, você coloca a responsabilidade na mão daquele que já te viu no futuro. Aí, se der certo, ele falou, estou contigo. Se der errado, ele fala, eu te livrei. Agora vai sozinho. Vai confiando na força do seu próprio braço, nos seus estudos, nos seus amigos, nos seus contatos, no seu dinheiro. É arriscado. É uma roleta russa. Em tudo que realizar e conquistar, a salvação e o céu estarão garantidos. Se você estiver vivendo de uma maneira que a terra basta, esquece tudo que eu falei. Agora, se para você aqui só é um passeio, e deveria ser. Sabe aquela história? Alguém que já foi para o Hopi Hari, o Play Center? Levanta a mão que já foi para o Hopi Hari, o Play Center. Todo mundo já foi, que ninguém aqui tem 5 anos de idade, não. Eu sou do tempo do Hopi Hari. Os mais antigos do Play Center. Brincadeira, eu fui dos dois. Quando nós íamos nesses parques, ainda que tivesse a noite do terror lá no Play Center, que virava a noite lá, eu não conheço ninguém que ficou 2 dias dentro do parque lá, inteiros. 2, 3 dias. Não existe isso aí, gente. Eu não conheço ninguém que fez isso aí. Você sai da sua casa, com aquela adrenalina de curtir, de brincar com seus amigos, com seu namorado, com seu marido, todo mundo. Só que olha que interessante, você não vai super animado, aí depois que você brincou, comeu, passou fome, passou sede, tudo aquilo. Não chega uma hora que você quer ir embora, porque já deu. Você fala, não, já deu isso aqui, gente. Eu estou aqui a passeio. Não vou morar aqui nesse parque. Somos nós na terra. Nós precisamos viver na terra sabendo que aqui é um passeio. Então lá no Play Center você resolve se você vai comer, se você vai levar o lanche, se você vai tomar água, vai tomar refri, se você vai na montanha-russa 10 vezes só naquela, se você vai no parque inteiro. Só que vai ter uma hora que acabou. Acabou a comida, acabou a água, acabou os brinquedos, acabou. Aí você volta para a sua casa. Aqui você vai plantar, vai trabalhar, vai enriquecer, vai prosperar, vai abençoar pessoas, vai cumprir teu propósito. Só que depois você vai para casa. Então, se você estiver vivendo aqui, você já tem que entender que não tem como. Ninguém vai para o Play Center ou para o Hopi Hari sem nada. Ou você vai com uma mochilinha cheia de coisas, ou você vai com dinheiro. Sem nada você não vai. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Aqui você vai construir, você vai fazer tudo o que tiver que fazer, vida que segue. Mas você sabe que uma hora vai acabar. Aí tem o depois. Por isso que quando fala que aqui você pode conquistar todas as coisas, mas elas todas são passageiras, é porque realmente seu coração não pode estar aqui, irmãos. Não pode estar nessas coisas. O dinheiro que nós estamos falando aqui propriamente dito, ele só precisa ser um facilitador do parque, para você comer, beber e brincar nos brinquedos. Não deixe de brincar, irmãos, nesse parque. Quem aqui foi no Hopi Hari no Play Center e até hoje se arrepende de não ter ido em algum brinquedo por causa que ficou com medo? Credo, eu fui. Sério? Vocês foram em todos? Vocês não são de Deus, não. Eu fui só em uma vez naquela montanha russa, que era uma tal de bumerangue, que ia de frente e depois voltava de costa. Eu não sei os parques pro resto da vida, eu quero pegar fechou. Mentira. Mas o que é aquilo? Aí eu vejo hoje esses grandes parques com essas montanhas russas, muito maiores, né? Muito mais. Se o cara fala pra mim 1 milhão, ó, não vou não. Eu vou morrer, então eu vou querer 1 milhão, eu vou morrer. Na hora que eu descer, eu vou morrer. Olha que interessante esse negócio do parque. Eu, né, irmão? Vocês são os corajosão, né? No meu caso, até hoje, quando alguém comenta de algum brinquedo, eu falo, não fui. Você não foi? Mas nunca mais vai existir aquele negócio, né? Que ódio. Todo mundo que foi tá vivo, irmão. Ninguém morreu. Eu acho que o meu ódio é esse, né? Se alguém tivesse morrido, mas pode pensar, alguém quebrou a perna. Não é, tipo, morreu. Vai.
que morreu. Não é assim? Aqui tiver uma garantia, assim, meio que consolo, né? Ninguém morreu, ninguém se machucou, e hoje conta a história, você fica nenhum com mão na roda. Você não foi naquele dia. O Espírito Santo deu isso para mim agora, irmãos. Diante de Deus. Não deixe de brincar nesse parque que Deus colocou você. Você não vai morrer. Não vai passar fome, não vai passar sede. Se o seu lanche acabar, a sua água acabar, você vai ter um amiguinho que vai postar do seu lado e vai dividir com você. Pode acreditar. Quando chegar lá no céu, Deus vai falar assim, ó, olha o que era para você ter conquistado, dá uma olhadinha ali. Tudo bem, agora não precisa mais, você está no melhor lugar do mundo. Mas olha o que era para você ter tido. Coloquei você lá no parque, lá, coloquei pulseirinha VIP em você, você podia brincar em tudo. Mas você ficou com medo, mesmo falando para você lançar fora o medo. Tem pessoas que têm 30 mil, irmãos, tem pessoas que têm 3 mil, tem pessoas que têm 300 reais, tem pessoas que têm 30 reais. E começa algo. Entendeu? O problema não é o dinheiro. Eu já contei uma história aqui para vocês aqui no grupo, hein? Quando eu descobri que esse problema aqui do grupo não era o dinheiro, eu fiquei tão triste, irmãos, para jurar que eu ficaria mais feliz se fosse o dinheiro. Não é, irmãos, é a mentalidade. Aí você pode considerar também fé. Ah, a pessoa não teve fé suficiente? Pode, mas caramba, mas o negócio estava na frente dela, como assim? Não entendi essa não, essa eu não entendi. Eu tenho que estudar mais um pouco. Não é, irmãos. Às vezes você pensa assim, se eu tivesse esse dinheiro eu faria. Se Jesus te der 30, você vai falar que queria 300. Se ele te der 300, você vai falar que queria 3 mil, para começar. Se ele te der 3 mil, você vai falar que quer 30 mil, irmãos. E assim sucessivamente, o problema não é o dinheiro. O problema é que você está no parquinho, com a pulseira VIP, você nem está com aqueles cartõezinhos que acabam, é a pulseira VIP mesmo, ó, só mostrar e entrar. Só que você tem medo de ir no brinquedo. E aí tem um problema enorme aí por trás disso, sabe qual é? Eu odeio até hoje. Irmãos, eu tenho 44 anos. Esse negócio já ficou lá atrás de velho. Já era para eu ter me conformado com isso emocionalmente. Tem que tratar em terapia isso aqui. Até hoje, se eu estiver num lugar, reencontrar alguém começar com esse assuntinho de parque, que foi um brinquedo, que até hoje lá dentro do meu coração eu não entendi por que eu não fui, eu fico com raiva. Aí que está o lance do negócio aqui. Todo mundo aqui está começando junto. Está todo mundo aqui no Hop Hari com a pulseirinha. Aí teve sei lá por quê, né? Vamos dizer assim. Não vou falar, não tem como dar um título, mas sei lá por quê. Vamos colocar assim o título. Olha, fulano, e além da pulseirinha que você vai brincar no parquinho, eu vou te dar outra pulseirinha que a água é de graça. Imagina um solzão meio-dia no parque lá. Você ninguém comer, você só quer tomar água, porque você pula, corre, você nem sente fome, você sente sede. Aí essa pessoa ainda vai uma pulseirinha da água. Ah, eu só tomo com gás. Tá bom. Parece brincadeira que eu tô falando, mas não é, irmãos. Não é brincadeira. Eu juro para vocês que eu gostaria que fosse, mas não é. Então, assim, não é questão do dinheiro aqui, a questão é a coragem. A questão é por que você está nesse parque, quando você saiu da sua casa e entrou nesse parquinho, quando você acordou um dia e falou, eu vou empreender, eu quero ter a minha empresa, eu não nasci para trabalhar com os outros. Tem pessoas que trabalham e está tudo bem, ela tem paz de espírito, ela prospera, ótimo, mas eu sinto que eu nunca fui normal nesse negócio. Eu entrava no emprego, ou eu era demitido ou eu me demitia. Eu nunca me conformei de ganhar um salário pelas minhas horas minhas. Irmãos, hoje você não é pago pelo que você faz, é o seu tempo que não tem preço. Porque profissão por profissão você pode ter 20. Agora, tempo na terra, tempo com a sua família, tempo no trabalho, tempo para viajar, tempo para buscar a Deus, tempo não tem preço. Então, quando você trabalha, irmãos, vamos ser maduros aqui que eu vou falar, hein? Eu vou falar isso porque a minha cabeça de Luiz é condicionada nesse negócio. Eu não me conformo de uma pessoa trabalhar para outra pessoa pelo salário. Não estou falando com Luísa, tá?
do mesmo jeito que você tem capacidade, tempo, inteligência, força de vontade, dons para enriquecer alguém, para prosperar a vida de alguém, por que você não faz isso para você? Não entra isso no meu coração. Para mim isso é mentalidade. Você pode ver, isso acontece muito na categoria do meu marido, funcionário público. Gente, ou pessoas para reclamarem da vida, do governo, do salário, e tem a galera da greve. O cara não quer saber se ele parar o metrô, parar a saúde e os outros vão morrer, ou vão ficar na rua sem voltar para casa, o mundo pode acabar. Ele fala: estou de greve. Meu salário. Desculpa, irmãos, ó. Cada um sabe por que briga, cada um sabe por que luta. Mas do que eles estão falando aqui hoje? De amor. Desculpa, amor. Você fala pra mim que você ama e você tá pouco se lixando pro resto da galera que não é da sua turma. Desculpa, eu não consigo ver isso daí. Sabe uma coisa que eu acho muito bonitinha, irmão, de verdade? Eu sempre vejo um empreendedor ajudando um outro. Sempre você vai ver, eu vejo muito mesmo. Não é um ou dois, não. São muitos. Sabe por quê, cara? Não, peraí, vamos recalcular aqui essa rota. Não, peraí, vou te apresentar para alguém. Peraí, vamos conversar desse negócio aí. Ó, se eu te ajudar, quanto que eu ganho nisso aqui? Você vai ver isso. Funcionário público? Irmão, sabe qual é o problema disso? O empregado, não é só funcionário público, não, o empregado, às vezes ele não tem noção o quanto de imposto um empresário paga hoje no Brasil. Quanto que esse cara tem que tirar do bolso, às vezes, para manter uma porta aberta. O mundo pode acabar, dia 5, dia 20, o dinheiro dele vai estar lá. A não ser que ele trabalhe em algum lugar que os patrões, são pessoas que não têm essa noção de justiça e tal, mas não pega a grande maioria, paga tudo direitinho. Essa pessoa, se ela não muda a mentalidade dela, ela vira empreendedora da noite para o dia, realmente tem tudo para dar ruim e tudo para dar errado. Qual é a mentalidade dela? Vocês já ouviram alguém falar para um patrão assim: ó, eu sei que está ruim das pernas e a empresa está quase quebrando, mas o tempo que eu fiquei nessa empresa, ó, todo o sustento da minha família, a escola dos meus filhos, saiu daqui, vamos dar um jeito aqui, de repente, se quiser mexer no meu salário, a gente vem de alguma forma, sabe? Aí esse cara chega nos outros funcionários e fala: gente, vamos ajudar o cara aí, né? Porque se isso aqui fechar, irmãos, eles se unem sim, em rebeldia para fazer greve, para processar o cara, para fechar as portas. E aí? E esse mesmo cara às vezes vira empreendedor. Imagina. Então, irmãos, eu acredito numa coisa: o empreendedorismo vai salvar o nosso país. Ninguém tira isso da minha mente, porque os números não mentem. Não mentem. Eu vou te falar uma coisa muito séria isso. Eu estou falando embasado eu estou falando aqui. Esse país ainda não deu ruim, de verdade, agora, essa nova gestão, em menos de um ano, por causa do empreendedorismo e dos empresários do país, que estão sendo bombardeados todos os dias. Irmãos, são produtos que estão presos lá fora e o cara não consegue receber aqui para poder entregar. É os impostos que estão subindo. É a dificuldade de negociação. Você consegue ir bem nos 3 primeiros meses, mas no quarto você começa a ter problemas, não tem ninguém que te ajude. A não ser o próprio galera que está ali dentro, ali, que vai te dar uma força. Então eu já estou te contando uma realidade aqui dura e crua. Começa certo e a única maneira de começar certo esse negócio, que ainda se der tudo ruim, você ainda tem garantia de alguma coisa, é você cumprir os princípios bíblicos. Que aí Deus se responsabiliza. É pagando seus impostos, entendeu? É pagando o que você deve, é negociando, é pedindo perdão até você conseguir o dinheiro para pagar, é você sendo justo com as pessoas, é você sabendo o que você está plantando para você colher, é você colocando amor naquilo que você está fazendo. Não vai ter outra forma, irmãos. Tem algumas coisas rodando aí, reais, que o ano que vem, é
todo mundo segurando um na mão do outro e o que tiver na ponta na mão de Deus. Olha o nível que chegou. E eu ouvi isso de um multimilionário. Não foi o Zé das Couves. Eu não sabia se eu ficava triste ou se eu ficava feliz. Por quê, Luiz? Então vamos lá. Se eu for olhar com os olhos da terra, eu vou entrar em depressão. Rapaz, eu tenho uma coisa da minha empresa que é de lá de fora. Não tem como ser aqui no Brasil, não tem aqui. Vai vir de lá. Então, imagina, já baixou aqui a tristeza, já baixou tudo aqui. Triste. Isso é o olho humano. Os olhos espirituais. A Bíblia fala que vai melhorar ou vai piorar? Entendeu? Se você cumpre princípios, você vai brincar no parquinho, de repente você vai chegar em algum brinquedo e o cara fala assim, não dá mais não, hein? Já deu aqui, ó, encerrou a fila aqui, assim, ó, acabou aqui. Que carrinho bate-bate acontece muito isso, né? Às vezes é bem na sua hora, acabou aqui, não dá não. Tipo isso. Só que aí tem uns outros brinquedos super legais. Então o inimigo, ele pode até querer fazer isso, entendeu? Para dar uma tesourada no parquinho. Só que as outras coisas, irmão, você tem a pulseira VIP, vai brincar. Isso, essa pulseira VIP, é a proteção de Deus, é os princípios bíblicos que você vai estar cumprindo. Se tem alguém aqui ainda que está com dificuldade de cumprir algum princípio bíblico, irmãos, você não vai conseguir ir para frente com esse negócio.